para poder compartilhar um pouquinho aí de Bíblia, estudar, pensar sobre um pouco do que Deus tem colocado no nosso coração. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Pai, muito obrigado por esse momento de louvor e de reconhecimento do Teu amor em nossas vidas. Obrigado porque isso faz toda a diferença, Senhor, na nossa mente, no nosso coração. Não entendemos esse mistério quando o Senhor nos encontra e tudo se faz novo, Deus. Muito obrigado, Senhor. Conduza-nos, dirige o nosso viver para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus Cristo, amém. Posso tirar? Não está gravando não, né? Então não tem problema de ficar andando, né? Na verdade tá, mas tudo bem. Então eu vou deixar. Você pode andar para trás e para frente. Dos lados não pode, porque senão o celular não pega. Eu vou deixar então, senão vocês vão querer que eu fique parado e não vai dar certo. É melhor. Clay estava conversando comigo para trazer a palavra hoje e eu estava já há um tempo com a cabeça pensando em 2 Coríntios 5, de 14 a 21, fala sobre a reconciliação em Deus. E fui lendo e experimentando da vida, vivenciando. E fiquei pensando, né? Hoje vivemos dias cada vez mais de oposição, de disputa, em que mãe briga com filho, pai com irmão, vizinhos. Deus é tido como algo a mais aí para ajudar ou não. Tudo coopera, tudo é bom. Engraçado, eu até estava vendo hoje, tudo é politicamente incorreto, mas uma coisa que se pode fazer hoje é falar mal de Deus, que parece que não acontece nada, a vida vai perdendo sentido. Desculpa. Tudo vai tomando essa notoriedade que não tem valor, não tem nada. Ontem, inclusive, voltando ali de um ambiente muito gostoso, de festa, de alegria, estávamos comemorando o aniversário da Denise. Eu entrei no metrô e uma mãe com alguns filhos, mas principalmente ela e uma das filhas, uma discussão muito grande e quase se debatendo e se xingando, se agredindo, ao ponto que as pessoas entraram no meio, tentaram apartar e acalmar, e a menina xingava as pessoas que diziam calma e tentavam segurar de um lado. Então é algo que parece tão cada vez mais comum. E isso para mim, eu creio que é o reflexo da falta ou é o reflexo do nosso afastamento de Deus, é a falta de reconhecer. O integrante é que também, ao mesmo tempo, isso reflete o amor de Deus. Oi? Para desligar o som, tá te incomodando? Sim. Não, sim. Não. Obrigado. Acho que você descobriu o cabo que tá com problema. Som. Deus te usou, hein? Muito obrigado, Adriano. Às vezes a troca é bom, tá vendo? Não, eu ia desligar. Às vezes trocar é bom. Como a deficiência visual, acaba a sensibilidade auditiva ficar maior, né? Então qualquer coisinha começa já dar uma estabilidade aí, mas a gente tem os irmãos atentos aí, devo ter feito algumas caretas aí, mas tudo bem. Enfim, e a gente vive esse momento, né? Cada vez mais agressões, troca de Deus, mas ao mesmo tempo é muito intrigante para mim, porque isso também reflete o amor de Deus, né? As Escrituras dizem, e eu creio, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque imagina, cara, eu sou coisa ruim. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu já, há muito tempo. Então, é uma realidade complexa e, ao mesmo tempo, essa dualidade nos faz duvidar se Deus existe, se Deus está, e a gente recorre a tantas outras coisas e não vai a Ele, né, que é a fonte de tudo.
Alguém poderia ajudar aí a ser meus olhos? 2 Coríntios 5, de 14 a 21. Se quiser ler aqui no microfone, porque aí todos escutam, fica... 2 Coríntios 5, De 14 a 21, por favor. pode ler? De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois, em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Amém. Paulo nos adverte aí, então, a nos reconciliar com Deus, a voltar para Deus. E existe duas esferas desse se reconciliar com Deus. Existe uma inicial de conversão, de salvação, mas isso também é um processo contínuo que nunca se acaba, porque a gente ainda é corruptível, né? Então nossos corpos ainda não foram revestidos de incorruptibilidade. Então a todo momento a gente há uma dualidade, uma briga, e a todo momento a gente precisa fazer essa volta, esse retorno, né? O amor de Deus nos constrange em que Cristo morreu por nós. Gênesis 1, 28 diz assim: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dizem que estava lá uma discussão e acabaram de falar: façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o Espírito exclamou ao Pai: mas, Deus, assim, eles vão nos rejeitar, eles vão nos abandonar, eles vão pecar contra nós, eles vão, enfim, se entregar à sua própria autossuficiência. E a partir desse momento, eles vão desaparecer, vão voltar a ser pó, porque nós somos santos. E Jesus exclamou: eu vou morrer por eles. Eu vou ser o preço da justiça a ser pago para que possamos novamente reconciliar a humanidade conosco. Que coisa maravilhosa essa, em que lá atrás, né, na nossa perspectiva de história, porque Deus é eterno, não tem antes e depois e agora, mas antes da criação de tudo, Deus já se entregou no Calvário por nós, já decidiu, antes de haver luz, houve cruz. E é maravilhoso, porque Ele abriu espaço em si para nos criar, e não somente nos criou, mas resolveu, ao mesmo tempo que nos criou, nos reconciliar novamente com Ele. Talvez a experiência mais próxima aí de uma criação, não sei, na minha inocência, seja a maternidade. Imagina, você deu à luz a uma criança bela, saudável, educa, ama, e ela se volta contra você. Isso a gente está tratando numa perspectiva humana, mas pensa que Deus é luz inacessível, algo que a gente não tem nem ideia, né? E eu acho engraçado, para não falar outra coisa, a gente rejeitou Deus. Quem nós somos, né? A nossa soberba e prepotência em rejeitar Deus. Nós somos pó.
Não sei se você assim também o crê, mas é uma perspectiva cada vez mais clara para mim, em que não teria nem possibilidade de eu abandonar e de eu rejeitá-lo. E ao mesmo tempo é um convívio diário, um conflito diário com isso, porque a todo momento eu me vejo egoísta, pecador, e é difícil cada vez mais esse conflito. Mas como Deus é maravilhoso em que Ele se entregou para nos reconciliar com Ele novamente. Tem uma música do Estevão Queiroga, É Isso, que tem uma frase que ele diz, tentando demonstrar o amor de Deus, né, o que ele entende como amor de Deus, ele diz, quando os galhos dão sombra ao machado, quando os galhos se dobram para dar sombra ao machado. Isso é uma imagem para mim muito interessante. Imagina, nós somos o lenhador, a lâmina do machado, e descendo a cacetada ali na árvore. Vamos imaginar que Cristo é aquela árvore, em que está ali os galhos nos protegendo dos raios solares, para que não sejamos ali tomados pelos raios solares, e ao mesmo tempo que nós estamos ferindo, Deus, Ele continua ali, disposto a nos acolher, a nos abraçar. Jesus não disse lá a Israel, ó Israel, quantas vezes eu quis te recolher debaixo das minhas asas, como uma mãe acolhe seus pintinhos, e você não quis. E cada vez mais a gente vive essa realidade em que é fácil eu ignorar Deus, porque parece que Ele não me ignora de novo, ou Ele não me ofende de novo. Mas isso a gente vai vendo que cada vez mais as consequências são catastróficas. Reconciliação, quando a gente pensa em reconciliação, significa restituir a graça de Deus. E olha que coisa maravilhosa que Deus tem nos chamado, para novamente instituir a graça que é dele, a vida que é dele. O texto continua, né? E ele diz assim, reconcilie-se com Cristo. Eu te chamo a novamente vir para mim. E aqueles que agora viviam para si, não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu. E é esse convite diário que Deus tem feito para que nós nos voltemos para Ele. E nesse movimento, quando eu me volto para Deus, eu também me volto para mim, me reconhecendo quem eu sou. E aí toda a história muda, porque eu me reconheço a partir da ótica de Deus. Ele me vê e me reconhece, e eu reconhecendo Ele, me reconciliando com Ele, eu posso me reconciliar comigo, com a minha história, com quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. O texto, ele continua dizendo que quando nós nos entregamos a essa morte e somos ressuscitados com Cristo, acontece um mistério nisso, em que tudo se torna novo. A criação, tudo não é uma coisa que é um processo de embelezamento, que eu vou lá, dou um tapa no cabelo, ponho uma roupa, passo um perfume, vou fazer numa academia, diminuo a alimentação. Não, é um processo instantâneo. E é um mistério, porque a gente ainda é pecador e a gente tem essa imagem de querer refletir nós em Deus. E aí, quando você participa desse processo de se entregar juntamente com Cristo em morte e ressurreição, e Ele nos ressuscita juntamente com Ele, acontece esse milagre. E aí a gente começa a andar pelos lugares e se sentir diferente, incomodado, porque nós já somos, então, morada do Espírito. E aí você começa a andar pela rua, aquilo que você não te preocupava começa a te preocupar. É Jesus se compadecendo dentro de você pelo outro. As coisas que a gente estava acostumado a vivenciar, aí você começa a ir no ambiente e fala, caramba, meu, tá estranho aqui, né? Eu sempre estou aqui, estou acostumado a vir aqui, mas está estranho, porque você já não é mais daquele local, já é nova criação. Tudo se fez velho. E só há um processo, só há um jeito disso, né?
Jesus, o texto diz, um morreu, logo todos morreram. O processo é só a morte, é nos entregar à morte juntamente com Cristo. Não tem outra solução mágica, outra didática, outra temática. Vamos criar aqui um 5W2H, para quem é das exatas, sabe aí que tô... Sei lá, a gente vai tentando inventar outras e milhões de maneiras, mas só existe uma maneira de nos reconciliar com Deus. E é nos entregarmos, confiarmos. É esse processo de fé que o Clay estava falando. Quer dizer, eu gostaria de tentar encontrar milhões de argumentos possíveis para que você pudesse raciocinar assim. Mas eu não sou nada. É o Espírito Santo que promove em nós o querer e o fazer. É o Espírito que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que nos chama a nos reconciliar com Ele e conosco mesmo. E é interessante que nesse processo em que eu me reconcilio com Deus e reconcilio comigo mesmo, Jesus me desperta para um ministério. O ministério da reconciliação. Eu não sei quantos aqui às vezes já passaram por alguma crise, caramba, não sei para que eu fui vocacionado, o que eu vou fazer da minha vida, vestibular tá aí, não pensando aqui, como vai ser, né? Não sei. Aí está o ministério, a ordem de que todos estamos propostos a sermos chamados reconciliadores. Reconciliadores com Cristo, reconciliadores uns com os outros, reconciliando família, reconciliando o amor, reconciliando a graça, né? Lembra? Instituir a graça. E ainda bem que que é a graça de Deus, né? Não é a minha graça, porque senão seriam os meus critérios, o meu protocolo a ser seguido, e acho que nem eu mesmo me salvaria dentro dos meus próprios critérios. E por isso que é a graça de Deus, que ela nos inunda, nos chama e nos recolhe a cada dia mais, né? O que foi que Jesus disse à mulher pega em adultério, depois de dar uma lição enorme a todos ali presentes? Cadê seus acusadores? Não tem mais ninguém? Eu também não te acuso. Vá em paz e não peques mais. Quer dizer, é loucura pra gente, porque como assim, Deus? O Senhor vai perdoar? O Senhor vai se entregar? Mas quando a gente se olha no espelho e se percebe esse pecador, esse ser insignificante, a gente começa a parar de olhar para os lados, para os outros e começa a olhar para a gente mesmo. A gente vive esse período de cada vez mais uma individualidade, um ceticismo, a verdade é relativa, não sei, isso daí é problema seu, não é problema meu. É muito gostoso eu ficar lá no meu controle remoto em casa, onde eu controlo minha vida, no meu smartphone. Cada vez mais eu prefiro a minha internet mais rápida do que o convívio ou ir em direção ao outro, a disciplina de cada vez mais me dedicar ao outro, esse processo cada vez que exige de mim insistir com o outro. Porque o outro não é fácil, o outro, vou te contar. Aqui tem um monte de outro, mas... Cara, tem uns outros que... Tem uns caras que a gente ainda aceita, assim, no nosso convívio. Mas tem uns outros malas, assim, mano. Tem uns Daniel, Barreto. Putz, é só pela graça e misericórdia de Deus. Porque o outro é feio, o outro não cheira bem. O outro não tem os mesmos ideais que eu, a mesma educação. O outro é chato, é insistente em umas coisas que não tem nada a ver. Mas o outro, quem é o outro, gente? É esse processo do espelho, né? E aí quando você se olha no espelho, cara, é difícil. É um processo em que toda vez Deus nos chama a nos olhar no espelho, primeiramente, para poder olhar para Ele, olhar para nós e ir em direção ao outro. Né? O texto, ele diz lá, vocês foram chamados para ser ministros de reconciliação. Não é fácil, porque nós temos em nós uma coisa chamada ego.
E é difícil eu me despir do meu ego para mim ir em direção ao outro, porque o outro também tem ego. E aí começa o conflito, começa as diferenças, começa os choques, a coisa começa a ficar complicada. Ah, eu tenho que insistir. Poderia ser mais fácil. Não. Não é uma questão de facilidade ou de dificuldade. É uma questão de disciplina, de ir. O que foi que Jesus deixou quando ele estava indo embora? Né? Qual foi o mandamento? Ide, vão viver o Evangelho e eu estarei com vocês. Né? Então, assim, vai vivendo e vai se entregando ao Evangelho, ao outro, deixa o outro se entregar com você esse Evangelho e eu vou estar no meio de vocês. Que coisa, para mim, a coisa mais gostosa que representa, eu tenho muito essa coisa de imagem, é uma mesa farta, mas não só de comida, uma mesa farta de gente, de todo tipo, de toda cor, de todo credo. Porque não é ali a minha forma de enxergar, mas é Deus que vai movimentar o movimento do pão. Sabe, a troca, o repartir é hoje extremamente falta de higiene, mas que coisa maravilhosa eu pegar um pão e repartir com o Du, falar, tó um pedaço, tó o outro para mim. E ele pega do cálice, da bebida que ele tem e compartilha comigo. O que é que nós temos aqui hoje, senão a ceia, o pão e o vinho que representam o corpo de Deus partido por nós, né? Esmagado por nossas transgressões. E aí é interessante, né? Porque a gente olha para Cristo às vezes, e eu gosto muito de pensar sobre essa questão de como assim ele levou minhas transgressões. Eu não sei se você já fez alguma coisa errada, acho que sim, e aquilo já pesou no seu coração. Pensando em questão física, peso. Vamos tentar quantificar. Né? Eu sou da exatas, então, mas eu também sou meio pirado, não levem. Mas tenta quantificar esse pecado que você fez. Ou se você não entende que é pecado, e aí eu acho que é um outro problema também, que a gente não vê mais pecado. Ah, foi um deslize, foi um errozinho. Não, foi pecado. E quantifica isso em peso. Aquilo às vezes pesa, dá um nó, né? Xinguei minha mãe, fui mal criado. Nossa, aquilo às vezes... Aí depois a gente vai se acostumando, infelizmente, mas quantifica isso em peso. Quantos nós temos aqui? Sei lá, 20 e poucas pessoas. Vamos pensar em 1 quilo para cada um, pode ser? A vida inteira, 1 quilo para cada um, a vida inteira. Pensa na humanidade, quanto nós somos? Pensa em 1 quilo para cada um, a vida inteira. Gente de todas as épocas, de todas as raças, de todas as nações. Põe todo esse peso sobre as costas de Jesus. Quando a gente pensa em que ele sofreu todas as nossas pisaduras e por causa dessas pisaduras nós fomos sarados, a gente às vezes pensa nisso de uma forma muito poética. E por isso talvez o filme do Mel Gibson foi tanto criticado na época, né, que ele lançou, mas que eu acho que foi nesse sentido, uma das melhores representatividades. Não foi uma coisa bonitinha, gostosa. Foi cacetada, gente. Você já apanhou na rua, já tomou um enquadro? Não é gostoso, não. Agora imagine isso multiplicado por quem nem deveria estar ali, quem nem precisava, mas ele saiu da posição dele, de Deus, né? O que diz o texto? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, em que é Deus, mas não se considerou Deus. E aí ele foi se esvaziando, se encontrou na forma de ser humano, mas preciso me esvaziar mais. Foi indo até, foi servo, foi até a morte de cruz, porque ele te ama. E isso, às vezes eu gostaria de conseguir abrir a cabeça de algumas pessoas e colocar isso lá dentro. Deus te ama. E não é um amor que muitas das vezes a gente tem por referência
e isso é natural de pai, mãe, amigo, esposo, companheiro, enfim. Isso é um amor que é profundo, que é desse Deus Criador que te fez a imagem e semelhança. Não tem outra criatura na Terra que tem essa característica, nem mesmo os anjos. E a gente tem essa característica de sermos imagem e semelhança dele. E para que a gente tem isso? Para glorificar o nome dele. Né? Aqueles que viviam não vivam mais para si, mas vivam para aquele que os chamou, que morreu, que se entregou por si. E aí parece que fica um pouco mais claro e mais fácil ir até o outro, nos entregar no outro. Eu lembro de uma história de 2 porco-espinhos, um frio lascado, um pouquinho mais que está aqui. Aquele frio, imagina, tem algumas pessoas, eu não vou citar aqui, que sabem que sofrem com o frio. Eu estou um pouco melhor, graças a Deus, mas compensação com calor, passo mal. Imagina você que sofre com frio, aquele frio, 2 porco-espinhos. Um olhou para o outro. Oh, interessante você aqui, hein? Legal. E aí? A gente podia se aproximar, né? Sei lá. Rolar um contato. Vai que dá match, né? Vai que dá match, né? Só que tava frio e eu expor com os espinhos, ó. Se aproximaram de uma maneira muito agressiva, muito rápida. Muita afobação, porque tava frio. E os espinhos pegaram um na pele do outro e rapidamente eles se repeliram novamente. Mas estava frio. E esse processo foi contínuo. E eles tentaram se aproximar de novo. Ah, vamos tentar, sei lá. Vamos com mais jeitinho dessa vez? E foram, só que os espinhos ainda pegaram de novo. E eles se repeliram. E assim foi. Não sei por quanto tempo, mas foi indo. E eles insistiram em se aproximar. Porque eles precisavam um do outro. Até que eles começaram a se conversar. Ô, põe um pouquinho pro lado esse espinho aqui, mano. Sabe esse espinho aqui, o terceiro da esquerda? 30 graus a noroeste. Não, e o seu, aquele que vai ali, ó. Nossa, um pouquinho mais, assim. Encaixou certinho. Sem deixar o pensamento ir longe. E eles foram se aproximando com cautela, conversando, se entendendo, se movimentando um pouco para cá, um pouco para lá, até que o encaixe gostoso, né? Que coisa boa que é um abraço, né? Já diziam que, eu não sei se é só da música ou se é um poema e que da onde que eu ouvi primeiro, se foi do poema, se foi da música. Mas dizem que o abraço é esse negócio, né? Que é 2 corações, assim, batendo junto. Tum, 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 tum. E para abraçar, meu amigo, tem cheiro junto ali, misturado. Tem história. Às vezes tem choro. Às vezes tem nervosismo de um lado e calma do outro. Às vezes é aquele negócio complicado, difícil, né? Mas a gente precisa, a todo momento, ir nessa direção do outro. Somos embaixadores por Cristo. Ser embaixador por Cristo, você precisa mais do que saber fritar um hambúrguer. Ser embaixador por Cristo é um privilégio, é uma coisa maravilhosa, mas exige dedicação, exige sacrifício. Mas a gente, prepotente, na nossa autoinsuficiência, a gente tende a olhar para a gente e não lembra que o sacrifício inicial foi de Cristo. Quem nunca deu, como é que é? Deixa eu ver se eu acerto, essa frase é gostosa. Quem nunca deu sem dar do seu, sem dar de si.
Ele deu de si, ele não deu, não estou dizendo, me entendam as proporções, ele não colocou a mão no bolso e falou, ô Caio, você está com fome, ó, vai ali, come um lanche. Ele não foi com o Caio, pegou o Caio e, ó, dá um lanche para ele. Ficou um tempo, às vezes bateu um papo, tchau, cansei. Não, ele se deu como pão, como alimento. E experimentá-lo é esse negócio, é essa coisa, esse mistério que a gente não sabe. A gente vai se alimentando dele e ele vai entrando e vai modificando. E que coisa maravilhosa quando a gente olha para a nossa história e vê Deus nos transformando a cada dia. Né? Aquilo que às vezes era uma dor, parecia uma coisa física, vai tomando conta de você. Você vai se remoendo dentro de si, você vai percebendo que é Deus te mudando, fazendo você olhar para o outro, fazendo você olhar para si, fazendo você caminhar como um cidadão do céu, morada do Espírito Santo. Olha que coisa... Eu fico tentando achar palavras, eu já não sou bom, eu gosto de imagens, e agora, sem enxergar... deixa quieto. Às vezes eu tenho que segurar minha boca, o pessoal sabe, sou muito sarcástico, e às vezes eu consigo segurar antes de sair. Mas imagina, cara, que coisa doida é isso? Eu sou morada do Espírito Santo. Que mistério é esse que eu morro com Cristo, ressuscito com Ele e Ele me faz nova criatura? Ele mexe lá no meu interior, me coloca amor por quem eu não suporto. Ele me faz ir na direção de quem eu não gosto. Ele me faz olhar para aquele necessitado, não mais como um coitado, mas como uma parte minha, em que nele também tem imagem e semelhança de Deus. Em que pode ser que ele não tenha consciência da graça de Deus, ele não tenha consciência dessa entrega de Cristo na cruz, mas que ele também precisa saber. Ele precisa tomar consciência que, irmão, você, esse talento todo que você está tendo aí, que você está escrevendo, isso daí é Deus. Sabe esse negócio que você está escrevendo maravilhosamente e que as pessoas ficam doidas? Isso é Deus que colocou em você. Reconheça a Deus na sua vida. Se volte para Ele. E Ele só faz isso porque Ele tem imagem e semelhança também. Ele só faz isso porque, como o profeta Joel disse, o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Há possibilidade de todos ingressarem novamente no seio de Cristo. Não é que assim, uns podem, outros não. Aquele ali, mano, só falta se converter. Não. Sobre todos está a possibilidade de retorno, de novamente voltar para casa, né? É a música do... Como que é o nome dos músicos aí? Filho Perdido. Isso. Só que eu esqueci o nome do autor. O Borges, Gerson Borges. Que é o reflexo da parábola do filho pródigo. Quer dizer, o cara, ele estava lá no meio, comendo com porco, mas de repente ele deu um estalo. Ele falou, gente, o que eu estou fazendo aqui? Na casa do meu pai, até quem é empregado vive melhor, come melhor, desfruta do bem e do bom. Eu que sou filho, o que eu estou fazendo aqui? E tomadas as devidas proporções, nós somos filhos. Nós somos filhos e nós temos toda essa liberdade de adentrar a Ele, de nos reconciliar com Ele, porque Ele nos deu essa liberdade. Ele nos chama a todo momento. E Ele nos chama a fazer esse movimento também para o outro, de sermos embaixadores por Cristo. Não sei quantos aí já participaram dos embaixadores, embaixatrizes por Cristo, e eu lembro, esse era o texto base, né? 2 Coríntios 5, 21. E tem uma música, né, que era também base, que a gente se encontrava e cantava, e eu lembro daquela molecada, um monte de todas as idades ali cantando,
Sendo embaixador, eu quero ser leal a Cristo Rei, conhecer seus mandamentos, dar enfim a sua lei. É uma coisa maravilhosa, gente. Não consegui dar continuidade. Mas imagina, quer dizer, e aí tinha um momento que, quando estava cantando a música normalmente, tal, o pessoal parecia que estava até no marasmo. Aí entrava no refrão, parecia aquela tropa, né? Nossa, aquilo arrepiava. Eu não sei se você já... Eu estou com essa experiência muito recente na cabeça também. Meu irmão casou há pouco tempo. E na hora de entrar, entrou as trompetas, né? E eu não sei se por causa foi a primeira experiência sem enxergar que eu tive isso, porque assim, eu já escutei as trombetas em casamento tocando, principalmente naquela entrada da noiva, né? Eu não sei se pelo fato de enxergar, eu nunca tive essa percepção. Mas eu estava tranquilo, e de repente a trombeta começou a tocar. Aquilo foi me tomando de tal maneira, me arrepiando, e eu chorando compulsivamente, porque eu não enxergava a trombeta. Não estava enxergando o que ia acontecer, na verdade. Mas aquilo foi tomando, e aquele som de trombeta, eu falei, caraca, imagina a hora que isso estiver tocando e Deus descendo. Imagina trombeta, saxofone, trombone. O negócio é assustador, e você vai tomando conta de que haverá um dia e há uma morada celestial. E todos podem acessar essa morada. E a gente não pode ficar sendo egoísta no nosso aqui, né? Aqui está muito gostoso. Não, a gente tem que espalhar isso. Gente, reconcilie-se com Deus. Não foi que Deus disse? Quer dizer, eu estou dizendo para vocês, agora vai em todo lugar. O que é a parábola lá da festa? O cara foi em vários lugares, chamou várias pessoas que não quiseram vir à festa. E depois ele disse ao empregado, vai indo pelas ruas, em qualquer lugar, e vai forçando as pessoas a entrar. Vai forçando, porque se a gente tem a consciência que é uma coisa maravilhosa, o que a gente está fazendo? Então, mas o outro é chato, mano. Cara, tem coisa além da nossa chatice, tem coisa fora do que a gente entende como nós mesmos. O que a gente tem feito? Qual que é esse caminho que a gente tem percorrido? Quer dizer, eu me reconcilio com Deus, que maravilha. Que já é um ponto que a gente precisa. Mas eu não tenho ido na direção do outro. Não tenho sido esse embaixador. Eu não tenho levado essas boas novas. Amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando eu amo a Deus, eu me reconheço quem eu sou e que eu preciso dele. Quem é meu próximo, como ele é. E quando eu me reconcilio com Cristo e eu participo dessa morte, ele me ressuscita com ele e me faz nova criação. Me faz novo. E ele me capacita a amar e servir. Servir e amar. Não é fácil, mas é algo recompensador, reconfortante. É instituir a graça. Olha que privilégio que temos de cada vez mais restituir a graça na vida, no valor da vida, no valor das relações, na nossa perspectiva pessoal, em tudo. Amém? Eu queria orar e eu queria que você pensasse em duas coisas. Uma, eu não sei qual que é a sua realidade com esse reconhecer Deus. Não sei se você já fez isso, ou se você ainda vive, mas nunca fez, nunca tomou essa atitude.
palavra de Deus diz que se a gente crer no coração e confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, acontece esse negócio aí da nova criatura. O Espírito Santo vem e faz habitação, faz morada em nós. E olha que morada, cara, olha que habitação. Olha que coisa maravilhosa. E se você, por um acaso, quer tomar essa decisão hoje, diga para Deus, abra o seu coração. Não tem palavras a serem escolhidas nesse momento. Simplesmente creia que Ele está te escutando e diga isso para Ele, se entregue. Reconheça Ele como seu Senhor e Salvador. Se reconheça pecador, se reconheça necessitado desse perdão, dessa graça, dessa vida que só há nele. E o outro é para quem já fez esse movimento e que esqueceu ou vive de uma maneira que não é embaixador, não é reconciliador. Porque reconciliar não é fácil, gente. O ser humano é um bicho difícil. E eu digo isso não por vocês, eu digo por mim, experiência própria. Eu sou bonitinho, mas por dentro É humilde. é difícil. É difícil. Tem não me lembro o nome agora, de um filósofo, poeta, acho que é mais filósofo, que ele diz isso, quer dizer, você reconhece o homem no silêncio e na solitude do quarto, do sozinho. É ali que você reconhece quem ele é. No meio de todo mundo, às vezes é fácil, às vezes você consegue levar a vida. Mas você sabe, quando você olha para dentro de você, quem é você. E mesmo que a gente aparenta ser uma pessoa boa, a gente sabe o que está lá dentro. O que não é bom. E a gente precisa dele. De novamente nos reconciliar com ele. E de novamente ir em direção ao outro. Reconciliando vidas, reconciliando relacionamentos, reconciliando pessoas, reconciliando o valor da vida, de tudo. E eu ia duas, mas agora eu pensei numa terceira. E se você lembra de alguém que você precisa se reconciliar, ore para que Deus te faça esse mover na direção do outro. Não é fácil. Quem bate esquece, mas quem apanha... E não sei se você foi... O quanto que esse espinho penetrou lá dos porco-espinhos, sabe? Não sei o quanto que penetrou, qual foi a profundidade desse corte, desse machucado. Mas olhe para que Deus sare isso. E você consiga se movimentar na direção do outro. Porque não tem coisa mais gostosa do que o encontro, o olho no olho, o choro, o abraço, o beijo e o silêncio. Senhor nosso Pai, muito obrigado por esse momento, ó Deus, obrigado pelo Teu sangue que na cruz do Calvário nos permitiu retornar a Ti. Obrigado porque não somos obras do acaso, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos criou à Tua imagem e semelhança, nos dando a mordomia de gerir a terra, toda a criação. Obrigado porque um dia Tu nos encontraste e nos fizeste olhar para dentro, sabendo que somos pecadores, reconhecendo que precisamos de Ti, da Tua graça, do Teu perdão, Senhor. Ó Pai, obrigado por esse movimento contínuo que o Senhor faz em nossa direção. Obrigado pela misericórdia e graça insondável, que não imaginamos a proporção que isso tem, Senhor, e que muitas das vezes,
porque não imaginamos essa proporção, não vivemos e não espalhamos essa graça. Perdoa-nos, ó Pai, porque somos pecadores e precisamos a todo momento te reconhecer, Senhor. Ó Pai, mas permita com que possamos ver a tua atuação na história, a tua atuação através de nós, possamos ver filhos se reconciliando com o Pai, pais se reconciliando com o filho, irmão com irmã, Senhor. Ó Pai, esposo com esposa, amigos, primos, vizinhos, colegas de trabalho. Ó Pai, que possamos vivenciar, Senhor, e ser instrumentos Teus nesse processo de reconciliação. E que mais do que as nossas relações humanas, Senhor, essa coletividade do viver, possamos experimentar e sermos instrumentos Teus para reconciliar, Senhor, toda a criação a Ti. Possamos ser esses embaixadores Teus, Senhor, orgulhosos de levar a bandeira de Cristo, orgulhosos de se encarregar de falar de Ti, de viver de Ti, de viver para Ti, Senhor. Ó Pai, não somos merecedores de nada, mas que privilégio, Senhor. Que privilégio insondável de sermos ministros de reconciliação de Cristo, ministros de reconciliação do Deus Pai, ministros de reconciliação do Santo Espírito, permitindo que mais e mais possamos ser moradas Tua, possamos já experimentar hoje, Senhor, a glória e o porvir, possamos experimentar, Senhor, a alegria que será andar contigo, Senhor, lado a lado, Te ver e Te tocar. Guia-nos, Senhor, e que possamos fazer esse movimento, Senhor, que possamos reconhecer-Te, possamos olhar para nós e olhar para o outro e viver, Senhor, aprendendo a amar e a servir, aprendendo a servir a Ti, Senhor, a servir o nosso próximo, aprendendo a amar-Te, a amar ao nosso próximo, a nos amar, a saber que nós realmente somos em Tuas mãos. Para a Tua honra e glória, Senhor, recebe a nossa gratidão, a nossa petição, a nossa súplica, Senhor. No nome de Jesus, amém.